Olá gente, tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo, a abordar mais um tema aí que vai nos ajudar a entender e interpretar melhor a Bíblia. E o tema de hoje é a contagem das horas na Bíblia. Você que lê a Bíblia, certamente você já se deparou com alguns textos, algumas horas ali que você não entendeu muito bem, porque é um pouco diferente, aliás, é bastante diferente do nosso modo de contar as horas. Vamos lá. A questão é que para os judeus, o dia era dividido em dois períodos, né? Esse período de 24 horas que nós conhecemos, eles dividiam bem em dois períodos. O primeiro período, o período do dia, ele ia das 6 da manhã às 18 horas. E era contado em horas. Já o período da noite começava a partir das 18 e ia até as 6 da manhã e era dividido em vigílias. E aí fica mais diferente daquilo que a gente conhece, né? Horas a gente ainda tem uma certa familiaridade, mas vigílias fica difícil. Vou dar um exemplo para vocês. Dar um exemplo para a gente começar a trabalhar esse tema bem interessante. Principal exemplo do Novo Testamento, não poderia ser outro. A crucificação do Senhor Jesus. Tá? O texto está lá em Mateus, capítulo 27, versículos 45 e 46. Também em Marcos, capítulo 15, versículo 25. E quando os evangelistas aqueles narram a crucificação de Jesus, eles falam que a crucificação se deu na hora terceira. Mas o que é a hora terceira? A gente não está acostumado com esse termo, hora terceira. Que hora seria essa? E aí diz também que houve trevas da hora sexta até a hora nona. Hora sexta até a hora nona. E por fim diz que o Senhor Jesus entregou o seu Espírito na hora nona. Eu tenho certeza que muitas pessoas leem isso e não entendem, não conseguem associar a hora terceira, a hora sexta, a hora nona, com o nosso horário, o horário que a gente costuma falar. Então o que acontece? A gente vai entender direitinho a divisão dessas horas do dia, das vigílias da noite. Eu vou definir bem direitinho para você agora. Então vem comigo. Agora a gente vai estudar o período diurno, divisão do período diurno. Eu fiz uma tabela aqui para a gente fazer uma compreensão. Aqui desse lado vai estar o horário dos judeus, e aqui vai estar o nosso horário, para que você possa entender bem. Então vamos lá. A primeira hora do judeu equivale a 7 horas da manhã. A 2, 8 horas da manhã. A hora terceira, 9 horas da manhã. E assim sucessivamente. 4, 10 horas da manhã. A hora quinta, 11 horas da manhã. A hora sexta, às 12 horas. A hora sétima, 13 horas ou 1 hora da tarde, como você preferir. A hora oitava, 14 horas, a hora nona, 15 horas, a hora décima, 16 horas, a hora 11 ou 1/10, 17 horas e a hora 12, 18 horas. E aí a gente vai compreender aquele exemplo que a gente deu anteriormente. Então, Jesus foi crucificado na hora terceira. E qual é a hora terceira? Às 9 horas da manhã. O mesmo texto fala também que durante a hora sexta e a hora nona houve trevas. Qual é a hora sexta e qual é a hora nona? Vamos conferir comigo aqui agora? Então, é de meio-dia até 3 horas da tarde. Então, nesse intervalo de meio-dia até 3 horas da tarde, a Bíblia nos relata que houve trevas. E, por fim, no exemplo que nós demos ali da crucificação do Senhor Jesus, diz que ele entregou o seu Espírito na hora nona. E agora a gente já sabe que a hora nona é 15 horas. E agora eu vou tratar com vocês aqui mais alguns exemplos. Tá? Nós falamos da crucificação, vou dar mais 2 exemplos aqui. Tem outros exemplos que fala desse horário na Bíblia? Tem também. Mas aí você, quando lê a Bíblia, você vai ter em mente isso aqui e você vai fazer essa correlação para saber qual horário que a Bíblia está querendo dizer. O primeiro exemplo aqui que eu coloquei é o encontro do Senhor Jesus com a mulher samaritana. Está lá em João, no capítulo 4, versículo 6. Lá aquele texto diz que esse encontro se deu na hora sexta. E agora você já sabe qual é a hora sexta. Vamos lá para conferir? Olha aqui comigo. Hora sexta, meio-dia. Então a gente pode falar que aquele encontro do Senhor Jesus com a mulher samaritana se deu ao meio-dia. Vamos para mais um? Vamos sim. Pentecoste, né? O derramamento do Espírito Santo, narrado lá no livro de Atos, capítulo 2. E ali no derramamento do Espírito Santo, a palavra fala que aqueles homens começaram a falar em línguas. E algumas pessoas que estavam ali juntos, assistindo
aquele derramamento do Espírito Santo, começaram a falar que aqueles homens estavam embriagados. E aí Pedro toma a palavra e fala, não, esses homens não estão embriagados, sendo ainda a hora terceira. Que horário que era? Vamos lá, na correlação. Hora terceira dos judeus, 9 horas da manhã. Então o que Pedro estava falando? Esses homens não estão embriagados, sendo ainda 9 horas da manhã, ou seja, o início do dia. E agora com essa correlação aqui, e esses exemplos que eu dei, ficou bem claro o horário do judeu e o nosso horário. Mas eu ainda quero te dar duas dicas que vai te facilitar quando você estiver lendo esse texto para que você lembre. A primeira dica é somar 6. Mas como assim somar 6? Presta atenção, quando a Bíblia fala hora terceira, você soma 6 ao 3, vai dar 9. A Bíblia falou hora sexta, 6 mais 6, 12. E com isso você vai adaptar toda essa tabela do lado dos judeus, do horário dos judeus para o nosso horário, tranquilamente. Hora nona, 9 mais 6, 15, 3 horas da tarde. Uma outra dica é anotar. É uma coisa que eu particularmente faço, anoto do lado da Bíblia. Então, todas as vezes que tenho esse horário dos judeus, eu boto de caneta do lado qual o horário equivalente no nosso horário, para que você possa entender rápido aquilo ali. Você está lendo aquele texto e você quer entender rápido. Com isso, a gente fecha a divisão do período diurno. Agora a gente vai para o período noturno, que é um pouquinho mais complicado. Mas a gente vai entender bem, vai ver que é dividido por vigília, tá bom? Então vem comigo agora para o período noturno. Então, gente, entendemos a divisão do período diurno, né? Compreendemos bem. Agora a gente vai para o período noturno, o segundo período do dia dos judeus, tá? Aí você vai perceber que é um pouquinho diferente, mas a gente vai aprender direitinho, tá? Vamos lá, divisão do período noturno. O período noturno era dividido em vigílias. As vigílias é um período de horas. Já começa a diferença aí do período diurno. O período diurno ia hora primeira, hora segunda, hora terceira. Aqui não, aqui é dividido por períodos. A primeira coisa que eu preciso te informar, senão vai chegar lá na frente e você não vai entender, é que existiam dois tipos de vigílias. A vigília dos judeus e a vigília dos romanos. Enquanto a vigília dos judeus era dividida em 3 partes, a dos romanos era dividida em 4 partes. Mas por que você está me falando isso? Porque se eu não te explicar isso, lá na frente você não vai entender um texto da Bíblia. E a gente vai explicar aqui a dos romanos, porque existem passagens da Bíblia que vai falar dessa divisão aqui. Então vamos lá. Então como era feita a divisão das vigílias? Em 4, né? Primeira, segunda, terceira e quarta, como eu falei com vocês, era um período de hora, era um período de 3 horas. Cada vigília tinha um período de 3 horas. Vamos lá então. A primeira vigília começava às 18 e ia até às 21 horas e era conhecida como a vigília da tarde. A segunda vigília começava às 21 horas e até às 0 horas, que era conhecida como a vigília da meia-noite. Terceira vigília, 0 horas até às 3 horas da manhã, que era conhecida como a vigília do cantar do galo. A quarta vigília, das 3 horas da manhã até as 6 da manhã, conhecida como a vigília da manhã. E assim se dividia todo o período noturno do dia ali dos judeus. Tá? Eu botei aqui essa observação, que está lá em Marcos, capítulo 13, versículo 35. Por que eu coloquei isso? Está vendo essas denominações que a gente colocou aqui do lado? Da tarde, meia-noite, cantar do galo da manhã? Está tudo aqui. Depois tu dá uma conferida lá que tu vai ver que nessa passagem aqui vai falar da vigília da tarde, da meia-noite, do cantar do galo e da manhã. E você vai entender qual o horário. Agora você vai ler Marcos 13, 35, ele vai tratar desses termos e você vai entender o horário. Tá? E a gente colocou alguns exemplos também, porque não adianta a gente explicar se não tiver exemplo dentro da palavra. Então vamos lá. Primeiro exemplo que eu coloquei aqui. Pedro anda sobre as águas, né, sobre o mar ali. Está em Mateus capítulo 14, versículo 25. A palavra fala que Jesus ficou ali com a multidão após a primeira multiplicação dos pães e do peixe. E os discípulos foram à frente ali navegando no mar da Galileia. E a palavra fala que na quarta vigília Jesus apareceu andando sobre as águas. Quarta vigília? Vamos lá entender o que é a quarta vigília?
Então, qual o horário que Jesus apareceu andando sobre as águas? Quarta vigília, foi um horário compreendido entre as 3 horas da manhã e as 6 da manhã. Então você sabe que o horário que Jesus apareceu aqui está aqui, está nesse intervalo. Vamos para mais um? E outra coisa, você está vendo porque eu quis explicar a vigília dos romanos? Presta atenção. Se eu explico a dos judeus, que é dividida em 3, divido aqui em 3, e aqui eu falo que Jesus apareceu andando sobre as águas na quarta vigília, você não ia entender nada. Então eu quis deixar bem claro essa divisão das vigílias dos judeus e a dos romanos. Vamos para um segundo exemplo. A parábola do servo vigilante, está lá em Lucas capítulo 12, versículo 38. Jesus fala que deveria estar atento porque voltaria na segunda ou terceira vigília. Qual o horário da segunda ou da terceira? Vamos para o quadro? Está aqui, ó. Segunda, 21 à meia-noite. A terceira, de 0 às 3. Então, esse período que está sendo falado aqui da parábola do servo vigilante vai compreender esse horário das 21 horas até as 3 da manhã. Compreendido? Viu como que é fácil? Viu como que agora você vai ler a Bíblia, vai ver aquilo, hora sexta, hora nona, terceira vigília, e agora você vai entender? Eu espero que você tenha gostado, que tenha sido muito útil para você, tá? Se você assistiu o vídeo, gostou, deixa um like, compartilhe, tá? Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, porque toda semana a gente vai trazer algum tema, tipo esse, né, que vai fazer você ler a Bíblia e compreender bem melhor. Um forte abraço para todos e até o próximo vídeo.